Oi gente, tudo bem? Eu sou Bianca Silveira e hoje eu trouxe uma super dica para vocês sobre massa de bolo. Nós vamos estar falando hoje sobre desenformar e o armazenamento dela para que vocês sejam mais produtivos aí na cozinha da casa de vocês. Para começar, o que a gente precisa saber? Toda vez que a gente for assar uma massa de bolo, nós precisamos untar e enfarinhar a forma, tá certo, gente? Não esqueçam disso, tá? Untar e enfarinhar. Por quê? Para que a massa de vocês não grude na forma e vocês estarem perdendo massa de bolo. Então, depois de untada e farinhada, vocês coloquem a massa de vocês para assar, tá? Lembrando sempre que nunca coloquem além da metade da forma, tá? Coloquem sempre da metade para baixo, para que a massa de vocês cresça, tá? Mas cresça uniforme, para que ela fique assada tanto embaixo quanto em cima e dentro. Se vocês não derem espaço na forma para quando a massa de vocês assar, ela vai crescer e vai transbordar. Então, por isso que a gente sempre usa a metade, tá, da forma ou menos. Outra coisa que vocês me perguntam muito também é: Bianca, por mais que eu unte e farinhe a minha forma, o meu bolo queima embaixo. Se mesmo vocês untando e enfarinhando, tá, o bolo de vocês continua assando demais embaixo, o que vocês precisam cuidar, tá, gente? Primeiro, o forno. Se o forno de vocês, se ele tá na temperatura mínima, tá? Porque os nossos fornos domésticos, né, eles às vezes eles vão desregulando conforme o tempo. Então, se tu estava acostumada a assar o teu bolo numa temperatura e conforme o tempo tu viu que ele começou tu usa a mesma temperatura e conforme o tempo ele tá queimando cada vez mais, ele tá começando a queimar, deixar a massa mais amarelada, mais assada demais, o que vocês precisam fazer? Então, diminuir, tá? Diminuir o forno de vocês pro mínimo, tá? E se mesmo assim vocês diminuindo pro mínimo do forno de vocês, ele continuar assando demais a parte do fundo, tá? Ou vocês podem estar usando uma assadeira embaixo ali na grade do forno, para que o calor do forno ele passe primeiro na assadeira que vocês colocaram, tá? Para depois tá chegando na forma de vocês. Porque se o forno está desregulado, tá? E tá muito quente, pode acontecer isso. Então, vocês colocando essa assadeira, ela vai diminuir aquele calor até chegar à forma. Ele não vai chegar diretamente na forma do bolo de vocês. Ela vai passar pela assadeira e depois ela vai chegar no bolo, tá? Uma outra sugestão que vocês podem estar usando também é o papel manteiga, tá? No fundo da forma de vocês. Assim, o papel manteiga ele não vai deixar o bolo dourar demais, né? Lembrando que depois que vocês colocarem o papel manteiga no fundo da forma, vocês precisam untar e enfarinhar mesmo assim, tá? Para que o bolo ele não grude no papel manteiga, senão o papel manteiga vai entrar dentro do bolo de vocês e aí vocês vão acabar perdendo massa porque o papel grudou e entrou dentro da massa de vocês. Então a primeira dica é untar e enfarinhar a forma, tá? E cuidar a temperatura do forno, tá, gente? Se não adiantar vocês só diminuírem a temperatura, então vocês colocam uma assadeira. E se mesmo assim ainda vocês acharem que está assando demais, colocam o papel manteiga no fundo da forma, tá? Vocês colocaram a massa de vocês para assar e agora tá na hora de tirar ela do forno, tá? Então vocês tirem ela do forno, esperem ela amornar, tá? E aí nós vamos desenformar. O que vocês precisam cuidar na hora de desenformar? Vocês precisam cuidar que ela esteja solta da forma, tá, gente? Não é só simplesmente virar a forma, ficar batendo e fazer de tudo para ela sair, porque daí a massa de vocês vai acabar rachando, né? Vai acabar se esfarelando e vocês vão estar perdendo massa de bolo, tá bom? E perdendo tempo também na cozinha, tá, gente? Então, tirou do forno, amornou, vocês usem uma faquinha, desde que vocês usem o lado liso dessa faca, tá? Não a serra, porque a serra vai marcar a massa do bolo de vocês. E aí se vocês forem fazer um naked cake ou um outro bolo que a massa apareça, vai ficar feio. Então, usem sempre a parte lisa, tá, gente? A parte lisa da faca. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar, tá, essa faca em toda a volta da forma, tá, gente? Passem toda a volta da forma
soltou, agora a gente vai desenformar ele, tá, gente? Se precisar, vocês podem dar uma sacudidinha, tá? Mas de leve. E é só retirar a forma, tá? Não tem mistério. Só curem para que quando vocês forem passar a faca na volta da forma, se a parte lisa, tá, gente? Olha que linda essa massa, perfeita para vocês fazerem o bolo de vocês. Se vocês tentaram desenformar e a massa do bolo não saiu da forma, vocês repitam o processo. Depois que a gente assou as massas dos bolos, gente, surge uma grande pergunta, né? Que é como a gente armazena essas massas de bolo para que o nosso trabalho seja eficiente, né? E nós não estarmos perdendo massa de bolo. Porque se tu deixar a massa de bolo assim, sem tu estar colocando ela num plástico ou numa embalagem, ela com o tempo, conforme for passando os dias, né, no outro dia, ela já vai estar seca. Então, gente, para que a nossa massa tenha uma durabilidade, continue assim fresquinha, nós precisamos estar colocando elas num saquinho plástico, tá? Ou numa embalagem fechadinha, para que essa massa, em contato com o ambiente, ela não fique seca, tá? Ela não resseque. Aí eu gosto de usar ela fora da geladeira, no máximo 3 dias. Aí eu monto o bolo, tá? Normalmente eu sempre faço 1 ou 2 dias antes, eu nunca faço mais. Mas, né, pode acontecer de um dia precisar até 3 dias fora da geladeira tu pode estar usando essa massa, tá? Desde que ela esteja embalada, tá? Então, sempre quando vocês fizerem, se vocês vão usar daqui a 3 dias, se vocês forem usar no máximo em 3 dias, vocês podem estar deixando em temperatura ambiente, mas embaladas em um saquinho plástico ou dentro de uma embalagem fechadinha, tá? Eu coloco a massa do bolo dentro de um saquinho plástico, tá? E vedo bem esse saquinho. E aí eu posso estar usando essa massa no máximo 3 dias, tá? Fora da geladeira, gente. Aí depois que vocês montarem o bolo de vocês e ele for pra geladeira, ele dura mais de 5 dias tranquilamente, tá? Então, lembrando, sempre embalem as massas dos bolos de vocês, para que vocês tenham sempre uma massa fresquinha. Uma outra dica, tá, para vocês em dias de alta produção: Páscoa, Dia das Mães, Natal, dias que a gente faz, nos dias que a gente produz muitos bolos e aí tu não consegue estar fazendo essas massas e os recheios somente um dia antes. Então, o que eu sugiro para vocês fazerem? Vocês façam as massas de vocês, deixem elas esfriarem, embalem e congelem as massas. Elas duram até 3 meses, tá, no freezer. Coloque uma etiquetinha com o dia que vocês produziram a massa e com o máximo da validade dela, tá? Nunca até o dia final, sempre uns 15 dias antes, para que vocês possam estar usando essa massa dentro do prazo de validade dela, tá? Então nunca coloquem o prazo máximo, tá? Sempre 15 dias antes, para que vocês possam estar usando ela com muita tranquilidade, tá? Então, gente, em dias de altas produções, vocês podem sim, tá, estarem congelando essa massa, e quando vocês forem usar, tá, quando chegarem próximas datas que vocês forem usar, vocês tirem 2 dias antes, tá? 2 dias antes, do jeito que vocês colocaram, vocês tiram do freezer, tá? Deixem em temperatura ambiente, que ela vai descongelando naturalmente. E depois que ela descongelar, vocês só troquem o plástico, tá? Vai estar úmido e vocês não querem que passe isso pra massa de vocês, ela vai ficar mais um dia ali na prateleira de vocês, tá? Então é só descongelar em temperatura ambiente e tá tudo certo, tá? Vocês podem estar usando em dias de altas produções para congelar as massas e vocês serem mais eficientes na cozinha de vocês, ou quando sobra massa, tá? Vocês fizeram uma massa de bolo, sobrou, colocaram para assar aquele bolo pequeno, né? Aquela porção de massa que sobrou. Vocês podem estar congelando, colocando a etiquetinha ali, e se vocês precisarem estar usando essa massa, retirem 1 ou 2 dias antes do freezer e tá tudo certo, é só usar, tá, gente? E hoje nós passamos 2 dicas muito importantes para vocês, para que a massa de bolo que vocês estão fazendo aí na casa de vocês fique linda, tá? Sempre untem em farinha as formas dos bolos de vocês para que as massas fiquem lindas. Nunca usem a parte da serra, tá?
tá? A parte da serra da faquinha, sempre a parte lisa, tá? Sempre a parte lisa da faca que vocês forem usar para estar desenformando, né, o bolo de vocês, porque se vocês usarem a serra vai acabar estragando, né, a lateral do bolo de vocês. Nós falamos que vocês podem sim estar congelando as massas dos bolos de vocês, principalmente nos dias de altas encomendas, para que vocês tenham um trabalho extremamente eficaz aí na cozinha de vocês, tá? Ou então, se vocês forem usar ela no máximo em 3 dias, vocês podem estar deixando ela em temperatura ambiente, desde que esteja embalada, tá? Embaladinha. Se vocês não tiverem saquinho plástico, podem sim estar tapando com um pano, tá? Para que a massa de vocês não fique em contato com o ambiente e fique ressecada, tá? Vocês podem estar embalando essa massa e usando ela no máximo em 3 dias, tá? E deixando em temperatura ambiente. Ou então, se vocês não forem usar, congelem e usem na próxima semana, no dia seguinte, o que vocês acharem melhor, tá? Então vocês podem deixar ela embaladinha em temperatura ambiente durante 3 dias no máximo, tá? Vocês podem estar fazendo 3 dias no máximo antes de usar ela, ou vocês podem estar congelando essa massa para que vocês nunca percam massa, tá? Porque às vezes a gente faz a massa do bolo e sobrou massa e deixou ali achando que tu vai usar, e na correria do dia a dia tu esquece, não usa, e é quando vê a tua massa já passou do tempo de usar e tu perdeu massa de bolo, tá, gente? Então não percam as massas de vocês. Muito obrigada, gente, por estarem assistindo os vídeos, pelas mensagens que eu recebo. Espero poder estar ajudando vocês de alguma forma para que o trabalho de vocês seja mais eficiente aí na casa de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.